Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é que as pessoas estão falando por aí. Será que eu posso falar também? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Fer Sugano. Se você já me acompanha há algum tempo por aqui, você já percebeu que eu gosto muito de falar sobre incentivar pessoas, sobre motivação. E isso faz parte da minha missão de vida, que é eu incentivo as pessoas a ressaltarem o que há de melhor nelas. E quando eu percebo que alguém não está fazendo isso, eu falo, gente, é agora. Dias atrás, conversando com uma amiga, e aqui eu vou tomar um certo cuidado, um carinho, né, em não expor essa minha amiga. Eu comentei com ela sobre e aquela aula, aquela palestra que você ficou de fazer e que a gente queria muito ouvir. Eu e umas outras pessoas queríamos muito ouvir. E aí ela timidamente falou assim que, Fer, como é que eu vou falar sobre aquilo, sendo que outras pessoas mais próximas já falaram? E aí, gente, a minha cabeça pensante fez assim. Eu fiquei pensando assim, poxa, se ela tá pensando assim, não é só ela, tem mais pessoas que podem estar pensando, e eu mesma já pensei. Então eu fiquei pensando assim, não pode ser, sabe? E aí eu falei pra ela assim que realmente ela era única, que o jeito com que ela ia falar, só ela ia falar, que da forma com que ela ia falar, transmitia o conhecimento da área de estudo dela, da profissão dela, e esse só ela que ia falar daquele jeito, embora o tema fosse o mesmo. Até ela concordou comigo e falou assim, nossa, Fer, verdade, né? Hoje em dia com a internet, tá todo mundo falando a mesma coisa. E é verdade, gente. Coloca aí um tema que você gosta, aí dá um Google, sabe? Coloca aí no filtro do YouTube. Tem muita gente falando sobre o mesmo assunto. E aí isso pode te gerar até uma insegurança em falar determinado assunto, porque talvez alguém mais experiente, com mais autoridade que você, já falou sobre determinado assunto. Mas se você estudou, se você é um profissional da área, por que é que isso pode te intimidar e gerar uma certa comparação? E aí eu também pensei aqui com os meus botões, só tenho um botão agora. Eu pensei assim, poxa, por que é que a gente, ao invés de ficar se comparando, né, a gente não enfraquece a comparação e fortalece a inspiração? Porque isso vai ser uma maravilha, né, gente? A gente não ficar olhando pro lado pensando, poxa, se eu falar isso, a pessoa pode achar que eu copiei ou falei. Tudo que a gente vai falar geralmente tem algum sentido com a gente, faz sentido pra gente em falar sobre determinado assunto. Talvez seja uma coincidência você estar falando sobre o mesmo assunto que outra pessoa, e talvez não seja coincidência, seja uma inspiração. E aí, se você puder, cita o nome da pessoa ou não, sabe? Você também foi pesquisar na fonte, você também sabe sobre determinado assunto. O que não pode é você deixar de contribuir com o mundo com aquilo que só você tem para passar, da forma que você passa. Muitas pessoas podem falar sobre isso, mas tem gente que quer escutar você, só você. Porque os assuntos são iguais, estão aí espalhados pelo mundo, mas da forma com que você quer falar, com que você quer transmitir o conteúdo, só você pode fazer isso. E muita gente vai querer ouvir somente a forma com que você tem para passar o conhecimento. Às vezes elas vão estar lá só por causa de você. Mas é super compreensível também, porque eu mesma já deixei de falar sobre algumas coisas porque outras pessoas mais próximas estavam falando. E hoje, gente, não tem mais como, sabe?
porque eu estudo bastante, eu leio bastante, eu participo de muitas palestras, de muitas aulas, então, e tenho muitos amigos, muitas pessoas que vão para a internet, que gostam de escrever e escrevem também sobre determinado assunto. E sabe o que eu tava pensando? Que se a gente pensasse que aquilo que a outra pessoa tá falando e aquilo que a gente vai falar é uma conversa. A única coisa que acontece é que nós estamos em ambientes diferentes. Então é importante a gente ir lá ver, se puder, o que outra pessoa está falando, e outras pessoas também virão até nós para saber o que é que a gente está falando, o que é que a gente está comunicando para o mundo. E assim a gente aprende com os dois, a gente reforça o nosso aprendizado. Isso não é uma maravilha? Eu gosto de pensar assim. E é assim que a gente fica leve, porque senão a gente entra numa onda de comparação que não tem fim. E isso faz mal pra gente, faz mal pra pessoa. Vamos compartilhar conhecimento. Permita-se compartilhar conhecimento, permita-se viver. E foi assim que eu saí também dessa situação aí de que, eu tô falando uma coisa, fulano falou outra coisa, meu amigo falou uma coisa, fui numa aula, fulano falou outra, o palestrante falou determinada coisa, e agora eu já ia falar, não vou falar mais. Não, gente, por favor, fala o que você tem pra falar, porque as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer, da forma com que você tem a dizer, com a tua energia. É isso, e é só isso. E tem mais, tem público para todo mundo, tá esparramado aí por toda parte. Então, permita-se, só permita-se. Escreva aqui nos comentários se você já teve essa ideia também de falar sobre determinado assunto em alguma área de conhecimento, e aí você não falou, não escreveu, porque alguém já falou, e aí você ficou pensando assim, a pessoa vai achar que eu tô copiando, sabe assim? Não, gente, escreve aí, eu quero saber de você também. Você já é inscrito no canal? Se sim, obrigada, seja muito bem-vindo. E se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comente, fique aqui na nossa comunidade. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido algo comigo também e que eu possa aprender com você se você deixar aqui nos comentários o que você está pensando também, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!